versículo 20. Eu quero falar sobre construindo altares. Construindo altares. Gênesis 8, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Ofereceu holocausto sobre o altar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, apresentando essa noite, apresentando o nosso coração, pedindo que o Senhor nos guie, pedindo que o Senhor nos direcione, no nome de Jesus. Ó Deus, traga clareza para os nossos ouvidos, nos dê graça para ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade, sermos tocados por ela, sermos movidos por ela, de maneira que a nossa vida seja transformada, em nome santo de Jesus. Amém ou não? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Construindo altares. Eu quero falar pelo menos de 3 altares aqui nesta noite. E eu quero começar falando deste altar levantado por Noé. A história bíblica é recheada de construções de altares. O altar, ele fala de aliança. O altar, ele fala de entrega. O altar fala também do lugar de sacrifício. Todas essas são significações para a palavra altar. Altar um dos significados é alimentar, nutrir. É a junção de 2 palavras. E outra parte é arder, queimar. Então altar é aquilo que é alimentado, que é nutrido com fogo. Aquilo que é alimentado, nutrido de maneira ardente. E nós vamos ver ao longo da caminhada os homens levantando altares. Altares. E assim como tudo aquilo que é valioso tem a sua falsificação. Quem já viu aqui, na época que nós tínhamos a nota de R$1, quem já viu a nota de R$1 falsificada? De R$1, Jerry? O Jerry viu. Ninguém. Tinha que ser o Jerry. Praticamente ninguém. Por quê? Porque não há interesse em falsificar aquilo que não tem valor. Não há interesse em falsificar aquilo que não tem valor. Já viu a bolsa Carminha falsificada? Tem essa marca Carminha. Tem Carninha. Mas ninguém falsifica. Se falsifica Louis Vuitton e outras mais. Porque se falsifica aquilo que é poderoso. Se falsifica aquilo que é altamente valoroso. Então a Bíblia apresenta a primeira vez de um altar sendo levantado de maneira tremenda, de maneira linda, de maneira poderosa, sendo levantado debaixo de um contexto. O altar
altar, a primeira vez que ele é levantado na Bíblia por esse homem chamado Noé. E esse homem, ele representa salvação. Ele representa a continuidade de um povo. Ele representa a continuidade de um projeto celestial. Porque estava tudo perdido, tudo acabado. Então Deus chama esse homem e manda ele fazer uma arca. E fala para ele que vai chover. Ele não sabe o que é chuva. Porque se você vai ler o texto, quando o Senhor está anunciando o dilúvio para Noé, a Bíblia diz que não chovia sobre a terra. Não chovia. E agora Deus vem e fala para o Noé que vai ter dilúvio. Ele não sabe nem o que é chuva. E Deus fala para ele sobre um dilúvio. E ele crê. Sabe, o nosso relacionamento com Deus, querido, nem sempre vai ser baseado no entendimento. Na maioria das vezes tem que ser na fé. Porque Deus vai falar com você de coisas que você não entende. Deus vai falar com você de coisas que você não sabe, que você não tem nem ideia. E aí, se você for na lógica, você vai ficar perdido. Se eu for na lógica, eu vou ficar perdido e vendido. Porque não faz sentido isso que Deus está falando. O que é isto que Deus está falando? Eu não sei. Então, ele não sabe o que Deus está falando. Mas ele sabe quem é o Deus que está falando. E isso faz toda a diferença. Você entende isso? Ele não sabe o que Deus está falando, mas ele sabe quem é o Deus que está falando. E isso no final faz a diferença de tudo. E então vem o dilúvio. A raça humana é salva através dessa família. Animais são salvos, espécies são salvas. E agora, após o dilúvio, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar ao Senhor. E ele levanta este altar. O altar de Noé simboliza salvação. O altar do Noé simboliza a misericórdia, alcançando a humanidade perdida. Ele levanta esse altar. Se você continuar lendo o texto, quando ele levanta esse altar e oferece ao Senhor sacrifício daquilo que é limpo, daquilo que é puro, porque o que você traz ao altar tem que ser limpo, querido. Eu dormi com o meu gerente e ele me deu 5.000 reais. Vou entregar 500 de dízimo, fica para você o dinheiro da sua prostituição. Ele não deve ser trazido ao altar. Fica para você. Não, pastor, então vou dar dízimo. Vou dar 20%. Fica para você o dinheiro da sua prostituição. Fica contigo o dinheiro da tua sujeira. O texto está dizendo que ele ofereceu sacrifício daquilo que era limpo. Vamos continuar lendo esse versículo. Olha para você ver. Então o altar que ele levanta simboliza a salvação. O altar que ele levanta simboliza a misericórdia de Deus sobre o homem caído, destruído. Versículo 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, porque o Senhor já tinha avisado lá no Êxodo sobre os animais que não eram puros. Lá em Levítico fala de animais que não eram puros. Então ele oferece daquilo que é puro ao Senhor. Porque o Deus que vai falar lá no Êxodo, o Deus que vai falar lá em Levítico, já está falando com Noé há muito tempo. Já está trazendo clareza e direção para o coração dele. Agora, olha, ele oferece, olha o versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável. O altar que ele levantou a Deus cheirou bem.
A oferta que ele trouxe a Deus tinha um cheiro bom. Olha para você ver. O que o Senhor mandou relatar. Eu gostei do que você fez. Eu gostei do que você ofereceu a mim. O Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo. Então tem altar que eu e você levantamos, que leva Deus a falar com Ele mesmo. Diga para quem está do seu lado. Tem altar que você levanta, que leva Deus a falar com Ele mesmo. Isso é muito tremendo. E o que Deus fala com Ele mesmo? Não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Isso é resultado de quê? De um altar que um homem levantou a Deus, deixando um legado para toda a nossa geração. Então, querido, na hora que cair um pé d'água, você achar que o mundo está acabando, você tem medo de chuva, deixa eu te lembrar, o Senhor falou que não vai destruir, tá ok? Pode ficar de boa. O Senhor falou que nunca mais Ele vai destruir desse jeito. Por causa do altar levantado por um homem. Esse altar que simboliza salvação. Esse altar que simboliza misericórdia. É esse o altar que é erguido por Noé. Ao longo de toda a Bíblia nós vamos ver homens levantando altares. A Bíblia já foi escrita, já foi fechada, mas nós continuamos levantando altares. Nós continuamos levantando altares. E precisamos ter cuidado com o tipo de altar que nós estamos levantando. Depois de Noé, Abraão levanta altar. Ou melhor, altares no plural. Depois de Abraão, Isaac levanta altares. Depois de Isaac, Jacó levanta altares. E diz, eu vou ser fiel no dízimo. Se o Senhor me abençoar, eu vou entregar tudo. A 10ª parte de tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Ele levanta altares. E altares vão sendo levantados. O povo vai para o Egito, se torna escravo, e a Bíblia não mostra mais altares sendo levantados. Por 400 anos a Bíblia não mostra mais altares sendo levantados. Por quê? Porque o povo agora não tem mais preocupação com o altar. A mente está escravizada. Não há mais sonho, não há mais perspectiva. E eles não levantam altares. Eles sabem que Deus é Deus. Eles clamam por salvação, mas eles não levantam altares. E depois de 400 anos, Deus levanta o próximo homem que novamente começa a edificar altares. E esse homem se chama Moisés. Esse homem, então, agora ele é um canal de Deus para salvar novamente um povo, para estabelecer novamente uma nação. Arranca o povo do Egito, vai para o deserto, lugar difícil, de dificuldade, mas não é de escravidão, não é de prisão. Sabe, talvez você está achando tudo tão difícil, mas o Senhor te tirou da prisão. O Senhor te tirou das cadeias. O Senhor te tirou do jugo, do tacão de Satanás. E você está lamentando porque está tão difícil. Deixa eu te falar, você era escravo da bebida, você era escravo do fumo, você era escravo da pornografia, da imoralidade, da perversão. Você era escravo do dinheiro. Hoje está difícil, você está no deserto, mas você está livre, você é liberto. E agora esse povo está no deserto, e eles estão guerreando em Êxodo capítulo 17, e eles estão guerreando. Moisés sobe para o cume do monte, para o alto do monte,
e ele fica orando, e o povo está lutando lá embaixo, e a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Enquanto ele estava firme na intercessão, Israel prevalecia. Quando ele parava, quando ele se cansava, o inimigo prevalecia contra Israel. Moral da história: Josué e Arão, eles sustentam as mãos de Moisés. E Moisés fica de manhã até o pôr do sol, de mãos erguidas, intercedendo sobre aquele povo. E Israel vence aquela guerra. E quando termina, sabe o que Moisés faz? Moisés levanta um altar. Você está em meio à guerra. Você está em meio às batalhas da vida. Uma guerra que, do ponto de vista humano, você só tem uma certeza: você vai morrer. Do ponto de vista humano, você só tem uma certeza: não tem jeito. Você está fadado ao fracasso. Não tem como dar a volta por cima em meio ao caos que está instalado. Só que tem gente orando por você. Você está em um lugar que tem gente orando por você, que tem gente jejuando por você. Tem líder de célula, tem supervisor, tem pastores, tem ministério de louvor, declarando, estendendo as mãos e dizendo: nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer esse dia mau, nós vamos passar por cima do inimigo. Talvez nem você consegue crer nisso, mas tem uma palavra profética liberada sobre a sua vida. Uma palavra profética liberada sobre a sua vida. E por falar nisso, hoje, às 13 horas, 21 minutos, o Senhor me disse que você teria uma palavra profética para liberar para uma pessoa. E você sentiu o desejo aqui no culto de liberar uma palavra para alguém, você não foi, o Senhor disse que é para você liberar essa palavra hoje ainda. Ok? É contigo que o Senhor está dizendo. Quando o Senhor me falou isso, eu olhei no relógio, porque eu queria te falar a hora certa que o Senhor me disse. 13 horas e 21 minutos. Que aqui no culto o Senhor te daria uma palavra para você liberar sobre alguém no culto. E você ficou temeroso, temerosa. Ok? Não deixe essa pessoa ir embora sem essa palavra. Porque foi o Senhor que colocou na sua boca. Amém ou não? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Então Moisés, ele levanta esse altar. Êxodo 17, no versículo 15, está escrito que ele levantou um altar e ele deu nome para aquele altar. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi. O que significa isso? Todo exército, quando ele sai para a batalha, quando ele sai para a guerra, ele tem uma bandeira. Ele tem uma bandeira com o brasão do seu reino. Moisés guerreou, levantou um altar e disse Jeová Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira. Querido, o inimigo tem várias bandeiras, inúmeras bandeiras. Você precisa ter a sua. E o meu conselho, que a sua seja Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é aquele que defende a minha causa. O Senhor é aquele que não dorme. O salmista disse: eis que não dormirá e não toscanejará o guarda de Israel. Ah, querido, ainda o salmista disse assim: olha, aos seus amados dá enquanto dormem. O que significa isso? Não é para você não trabalhar mais, ficar só dormindo. Não, não é isso. Significa pode descansar, que o Senhor vai te dar. Pode descansar. Fala para quem está do seu lado: descansa. Vai chegar.
Ei, já fala com sorriso, porque isso é meu. Descansa, vai chegar. Isso aí, Simone. Sorrisão bonito. Pode descansar, porque os seus amados dá enquanto dormem. Ele levanta esse altar e diz: o Senhor é a minha bandeira. Eu não tinha condição nenhuma. Eu estou no deserto com um povo de mente escrava. Esse povo não sabe o que é arma. Esse povo não sabe o que é lutar. Esse povo ficou 400 anos construindo pirâmides para Faraó. Esse povo ficou 430 anos amassando barro. Mas Deus pega gente de mente escrava e transforma em mente de valente, em mente de vencedor. O Senhor é contigo, querido. O Senhor está transformando a sua mente. Coloca a mão na sua cabeça e diga: Senhor, eu recebo a mentalidade do céu, que me tira de amassar barro e me faz guerreiro, valente, vencedor. Dê um aplauso a Ele. Aleluia! Então ele levanta um altar e diz: o Senhor é a minha bandeira. O inimigo tem a dele, os inimigos têm as deles, mas nós temos a nossa, e a nossa é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O salmista diz no Salmo 121: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Você está esperando socorro do lugar errado, querido, e você vai se frustrar muito. Está esperando socorro da fonte errada. Ele é o socorro. Ele é o socorro. É do alto, é do alto. Espera nele. Espera, ó Israel, no Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração. Uma outra pessoa que levantou o altar. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Uma guerra de altares, porque eu te disse que tudo aquilo que é verdadeiro e poderoso, o inimigo quer falsificar. Então agora tem um altar falsificado, e ali nesse altar estão 850 profetas, porque o caminho que conduz à perdição é largo, é espaçoso. É fácil se tornar profeta desse caminho. É fácil se tornar profeta nessa estrada. Então tem 850 profetas ali, 450 de Baal, 400 de Azera. E agora Elias diz: olha, vamos orar ao Deus que responder com fogo, porque altar é lugar de fogo. Uma das significações de altar é queimar, é arder. Então vamos orar, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E ele diz: vocês são maioria, podem começar. E eles ficam ali orando, orando. E eles começam a se retalhar. E eles começam a se cortar. E Elias era brincalhão assim. Ora mais alto aí, gente. Talvez o Deus de vocês está dormindo. Claro que não é o mesmo Deus nosso, porque o nosso não dorme, né? Ore mais alto, talvez o seu esteja ocupado. E eles vão orando e se cortando e se mutilando, até que chega o meio-dia e eles não têm resposta alguma. 1 Reis 18, versículo 30, Elias entra em ação. E a Bíblia diz que no altar de Elias, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Quem faz o altar é você,
Mas para quem você faz? Quem constrói altar não é Deus. Quem constrói altar é o homem. Mas para quem você constrói? Para quem você constrói? Os profetas de Baal, eles pegam o altar de Deus e o falsificam. E quebram. E começa no altar do Senhor oferecer tanta coisa. Eu não gosto muito de ficar vendo essa guerra que tem na internet, de um pastor falando do outro, sei lá o quê. Eu quase não vejo isso, é quase zero. Mas ontem eu vi pastor falando lá de uma pastora, me chamou atenção porque ele estava na audiência, porque ele foi processado. E aí eu fiquei assistindo aquela audiência. Mas é a pastora do Pix. Faz um Pix aí para mim que eu tenho uma palavra profética para você. A pastora do Pix. 2 milhões de seguidores. A gente está tentando pregar a verdade aqui. Eu tenho 1.745 seguidores. Então eu já sei o segredo do sucesso. Manda um Pix aí, gente. Se pedir Pix, o povo segue na hora. 2 milhões de seguidores. Minha pastora, com seu vestido decotado, mostrando seus seios quase todo, com a foto, com a barriguinha de fora, mostrando o biguinho. A pastora com um vestido, mostrando que ela está de fio dental. Sabe, é a falsificação do altar. E a cobiça do coração humano. Esse tipo de liderança que o país quer. Esse tipo de pastoreio que o país quer. Jesus começou a pregar uma mensagem e o texto diz que as pessoas começaram a ir embora. E foi saindo todo mundo, sobrou 12. Ele olha para os 12 e diz: as pessoas saíram e falavam, esse discurso é muito duro. Muito duro esse discurso. E vai todo mundo embora. Jesus diz: ei, e vocês? Vocês vão ficar, vocês não querem ir? E Pedro levanta e diz: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A massa não quer isso. A massa quer uma revelação. Eu quero uma palavra gostosa, que infla o meu ego, que me diga e me garanta vitória. Apesar da safadeza, apesar da vida imoral, desregrada, apesar de tudo que é errado, de tudo que é pervertido, mas eu quero entrar no culto e sair com a convicção de que vai dar tudo certo para mim, com a convicção de que eu vou vencer, eu vou superar. É isso que eu quero. É a falsificação do altar. 850 profetas de Baal. O altar é do Senhor, mas os profetas são de Baal, eles não são do Senhor. A inspiração deles é outra, a motivação deles é outra, a liderança deles é política. Eles comem na mesa de Jezabel, da primeira dama de Israel, e eles profetizam segundo o querer dela. Eles profetizam segundo aquilo que ela quer, que ela gosta, que dá ibope. O Baal não conseguiu responder, porque ali era a guerra dos deuses. O Deus verdadeiro vai trazer resposta. Baal não conseguiu responder. Elias então chama o povo a ele chama a responsabilidade para si. Então disse Elias a todo o povo, versículo 30, 1 Reis 18: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele.
E aí sabe o que Elias faz? Elias restaurou o altar de quem? Do Senhor. Qual o momento da vida? Qual o momento da caminhada que o altar do Senhor na sua vida foi quebrado? Qual o momento da caminhada que o altar de Deus na sua vida foi quebrado? E começou a ser falsificado, e começou a ser desvirtuado. Você estava indo tão bem, mas a motivação se corrompeu. Sua intenção era tão boa, mas você se perdeu na caminhada. O altar era do Senhor, mas ele começou a ruir, ele começou a ser degradado, quebrado por você mesmo. O altar de Elias representa renovo, representa restauração. O altar de Elias representa conserto. Elias chama as pessoas a ele. Eu tenho uma palavra para vocês. Ele chama as pessoas para ele e diz: olha o que eu vou fazer. Olha o que eu estou fazendo. Olha como eu ando. Olha como eu vivo. E ele restaura o altar do Senhor. É necessário restaurar. Onde você começou essa quebradeira toda? Isso entrou para o seu casamento, isso entrou para a sua vida financeira. Talvez nem afetou suas finanças. Você está bonito na fita, você está bonita na fita, mas afetou sua moral. Você não pode dizer: chegai-vos a mim. Você não pode dizer: olha para mim. Terceiro e último altar, o altar de Josué. Josué nos apresenta dois altares. Altar de Josué. Josué capítulo 4, versículo 8 e 9. Eles estão saindo do deserto. Estão saindo do deserto para entrar na terra prometida. Tem um rio para atravessar na cheia, na enchente, chamado Jordão. E o Senhor dá as coordenadas. E o Senhor diz: você vai pegar 12 pedras, representando cada pedra uma tribo de Israel, são 12. O sacerdote pisa na água barrenta. Uma coisa de louco, querido. Mexer com Deus não é para normal. Não é para geração Nutelinha. Gente que ele só anda se for palpável. Só faz se tiver na mão. O Senhor diz: vocês vão atravessar. Não tinha ponte, vai atravessar como? Estava na enchente, vai atravessar como? O Senhor diz: fala para o sacerdote pisar nas águas. E os sacerdotes pegam a arca, que representa e simboliza a presença de Deus. Sabe, tem coisas, tem águas que só vão se abrir quando você colocar o pé nela. Mas colocar o pé nela é perigoso, porque você pode cair. Colocar o pé nela é perigoso, porque está na enchente, você pode se afogar. Mas Deus está dizendo: você confia em mim ou não? Pisa nas águas. Pisa nas águas barrentas do Jordão. E quando o sacerdote então pisa e começa a andar, meu Deus, eu estou caminhando para a morte. As águas se abrem. E eles ficam no meio do Jordão e as águas se abrem. E todo Israel atravessa o Jordão. Todo Israel. E eles colocam 12 pedras lá no meio do Jordão. Eles levantam um altar. E quando eles saem, todo Israel passa.
O sacerdote é o último, é o primeiro a entrar e o último a sair. É assim o líder. Quando ele sai, as águas se fecham e aquele altar agora está escondido. Que altar é esse de Josué? Esse altar se chama altar íntimo. O altar íntimo, querido, não tem Twitter, não tem Face, não tem Instagram, não tem celular. O altar íntimo é você com Deus. Sabe, é quando você tem que acordar mais cedo, porque você sabe que na hora que os meninos acordarem, acabou tudo. É quando você tem que acordar mais cedo, porque você sabe que depois que você pegar no serviço, acabou tudo. E você precisa levantar um altar. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, você parou de levantar o altar íntimo. É aquele que é só você e Deus. É quando você sozinho vai dobrar os joelhos. Quando você sozinha vai abrir a Bíblia e vai dizer, eu quero ouvir a tua voz. Deixa eu te falar, ouvir o devocional que alguém manda é coisa tremenda, mas a coisa poderosa é você ouvir o seu devocional. É fantástico a gente mandar um devocional para você todo dia. É fantástico o pão diário, é fantástico todas essas coisas. Mas que dia que você vai ouvir a voz de Deus? Sem intermediários. Esse se chama altar íntimo. Porque você passa 30 dias comendo o pão que o outro fez. 30 dias. 365 dias comendo o pão que o outro fez. E se te perguntar, o que Deus falou com você hoje? Tem que mandar o devocional para Deus falar com você. O Senhor manda ele levantar um altar que vai ser coberto pelas águas. Um altar que ninguém sabe, mas ele está ali. Altar íntimo. E quando eles saem, Deus diz, agora pega 12 pedras e coloca do lado de fora. Levanta um outro altar. Qual é o nome desse altar? Altar público. O altar público é resultado da conquista que você teve no altar íntimo. Está aqui em cima é altar público, mas está aqui sem altar íntimo é fracasso. Subir aqui, tocar, e dirigir louvor, e ser beck é altar público, mas se não tiver um altar íntimo por trás disso, não acontece nada. Pode ter até emoção, mas não tem revolução, não tem transformação, não tem mudança de vida. Porque o que sustenta tudo é o íntimo. O que sustenta um casal não é o que as pessoas estão vendo. O que sustenta um casal é dentro de 4 paredes. É a vida deles junto. É o altar íntimo. É o altar íntimo. Então Josué ele levanta 2 altares quando vão conquistar a primeira terra. Um altar íntimo, que nós chamamos aqui de devocional. Outro dia alguém que tem 500 anos de crente perguntou para alguém aqui, o que é isso devocional? Porque não sabe, porque não tem costume. Altar íntimo, altar secreto. Antes de você ir atrás do pão de cada dia, vá atrás do Senhor. Porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Tenha prazer nele. Pastor, mas eu já levanto tão cedo. Levanta 15 minutos mais cedo ainda então. Fala, Deus, esses 15 minutos aqui é só do Senhor. É uma canção, é um joelho dobrado, é a minha adoração, é a minha intercessão. E disso eu não abro mão. Altar secreto. E você vai ver a revolução que vai acontecer. E depois ele levanta o altar público. Pode ficar de pé. E o altar público está lá até hoje.
é o legado, é o que você deixa, é o que as pessoas estão vendo. Mas o que as pessoas estão vendo aqui publicamente é sustentado por aquilo que elas não veem. Pela sua vida de jejum, pela sua vida de oração, pela sua vida de adoração, pela sua vida de entrega, pela sua renúncia. Altares. Construindo altares. Não deixe o inimigo meter a mão no altar do Senhor. Se o Senhor te mostrou o altar quebrado, tenha a hombridade de Elias e diga: preciso restaurar isso. Preciso consertar esse altar. Preciso colocar em ordem o altar que está quebrado. Ore por você. A cada culto eu preciso que você saia daqui um guerreiro, um valente. Eu preciso que você saia daqui um Elias, dizendo para as pessoas de Valadares e do mundo, no Instagram, no Face: chegai-vos a mim. Olha para a minha vida, olha o que Deus está fazendo comigo. Olha como eu estou apaixonado, olha como eu estou apaixonado. E a sua vida vai gerar frutos no reino de Deus. E você vai alcançar as pessoas para o Senhor. Quando Elias, ele restabelece o altar, ele conserta o altar. A Bíblia diz que ele começou a orar. Mal ele começou a orar e Deus mandou fogo do céu. E sabe o que toda aquela multidão fez? Está escrito que eles dobraram os joelhos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não tenha uma vida egoísta. Não tenha uma vida egoísta que não leva as pessoas a reconhecerem a divindade. Não tenha uma vida que as pessoas andam com você e nunca reconhecem o seu Deus. Elas nunca querem estar na sua igreja. Elas nunca querem estar na sua célula. Elas nunca querem ir no seu retiro. Oh, deixa eu te falar, o erro não está nelas. Tem alguma coisa errada com o seu altar. Tem alguma coisa errada com o seu altar. Levante altares que você possa dizer para as pessoas: chegai-vos a mim. Chega perto de mim. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Chega perto de mim. Ah, mas não é chega perto de Deus. Olha, se você estiver com Deus, quem chegar perto de você vai estar perto de Deus. Chegai-vos a mim. Paulo disse: me imite. Oi, não é imita Deus? Quem imita Paulo imita Deus. Comece aí. Comece a restaurar o altar agora mesmo. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Volta a queimar. Volta a pedir. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção Volte a pedir fogo não é o que queres de mim. Está precisando restaurar o altar. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. O Senhor está falando com você. Saia do seu lugar. Venha restaurar o altar. Estou voltando à essência da adoração. Venha restaurar o altar. E a essência és tu. A essência és tu, Restaura, Jesus. Eu quero voltar, Me Senhor. perdoa.
quero pelo que voltar, eu Senhor. fiz dela. Eu quero voltar. Quando a essência Eu és quero tu, voltar ao altar individual. a essência és tu, Eu quero voltar ao Jesus. altar individual. Eu quero voltar a queimar. Eu quero voltar a florescer. Eu quero voltar a frutificar. Não deixe nada, é você com Deus mesmo. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Senhor está te chamando, não resista. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu quero pedir, Aleluia. você que está queimando, você vai vir aqui e vai abraçar uma pessoa, ficar abraçado com uma dessas pessoas. Nós vamos adorar o Senhor com outra canção. Você que é da igreja, você está queimando. Glória a Deus. Então você vai vir aqui e vai abraçar essa pessoa que está aqui à frente. Porque o Senhor vai nos incendiar. O Senhor vai atear fogo sobre o altar e as pessoas vão reconhecer: só o Senhor é Deus. 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 Está faltando uma irmã aqui incendiada. Ouço um barulho diferente. Você que está aí na cadeira, feche seus olhos. É como um vento veemente. Cadê uma irmã aqui? Eu vejo línguas como que de fogo. Receba pousando sobre o ambiente. Receba a restauração. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa. E nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa. E me batiza com fogo. Reacende a chama. Ore isso, querido. Levanta sua mão ao céu. E me batiza com fogo. Fogo da purificação. Reacende a chama em mim. Ouço um barulho diferente.
é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. O fogo, o fogo, o fogo. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Receba isso! A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Oh Deus, libera esse fogo sobre nós. Somos ovelhas do teu pastoreio. Libera esse fogo sobre nós. Dá-nos uma semana de reconstrução. Reconstrução de altares. Oh, de conserto. De altar de salvação. De altar íntimo, de altar público. Oh, o altar que faz do Senhor o centro. A nossa bandeira.
Dai-nos essa semana, Senhor Deus, a nossa mente, os nossos olhos totalmente voltados para o Senhor. No nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele, pode voltar ao seu lugar. Ei! Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no seu coração para liberar para alguém na hora do louvor e você não foi. O Senhor disse que é para você ir. Ok? Nós somos uma comunidade profética. Amém ou não? Nós somos um povo profético. Aleluia! Oh! Aleluia! A nossa geração tem lenha para queimar. Amém ou não? Esse final de semana promete. Fala para quem está do seu lado. Final de semana que vem promete. Meu Deus, vai ser demais. Vai ser demais, né? Vamos fechar o ano assim, de maneira muito tremenda. O último retiro do ano, ok? Coloca a mão no seu coração. Vocês viram que a chave caiu. Nós estamos precisando de um eletricista top de linha. Pode ser meia boca não. Entendeu? Se você tiver alguém aí para indicar para a gente, nos indique para vir resolver isso aí, né? Porque nós estamos pegando fogo. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo a vida deles. Eu abençoo a semana de cada um. Eu declaro a paz que excede o entendimento. E eu declaro uma mente totalmente voltada para o Senhor. Olhos postos no Senhor. No nome de Jesus. Amanhã, reunião com a equipe do Retiro. Discipulado aqui,